amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Nesta edição de Gente que Fala... Aliás, eu costumo dizer que ele tem o DNA da Trianon, porque o Jaime assim o identifica. Raul Jafé. Olha, antes de mais nada, querido Zancopé, um grande abraço a todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores, essa produção toda do Gente que Fala, você, a Zenilda, nosso querido Fausto, nossos convidados da mesa. Desejar a todos um feliz 2017, com muita saúde e proteção de Deus. Só isso que eu peço, o resto, meu amigo, a gente vai levando. Agora, sem saúde, sem a proteção diante da violência que nós estamos vivendo nesse país, a gente não vai longe, né? Também conosco o advogado Marcelo Rodante. Doutor Marcelo, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé, a todos os ouvintes. Olá, a todos os convidados da mesa, satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado. Eu tenho aqui advogado colaborativo. O que é o advogado colaborativo? Advogado colaborativo é uma nova safra de advogados que estão surgindo, que eles se preocupam em estabelecer redes de colaboração para que as questões dos clientes possam ser tratadas com menos guerra, menos raiva, menos briga, menos litígio. É uma mediação, mediador, né, na verdade. Mas no papel do advogado e não do mediador. São papéis diferentes. É você ser advogado e mesmo nesse papel de advogado conseguir compreender o lado do seu cliente, o lado do outro cliente e costurar acordos mais benéficos para todo mundo. É isso. Por isso o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. É, instituto que se dedica justamente a esse tema, essa prática, e vencedor do Prêmio Inovar em 2014, um prêmio nacional importante, justamente com esse tema. Também conosco o sociólogo, professor Antônio Carlos Mazeu. Prazer tê-lo aqui, Mazeu. Prazer estar aqui de novo, Zancopé, prezados ouvintes e companheiros da mesa. Hoje aqui vamos ter alguns temas interessantes. Então atualmente você é livre docente em Ciências Políticas na USP. Meu passe foi vendido. Agora eu estou na USP e sou professor lá do programa de pós-graduação de História Econômica. É a competência que tem isso. Também conosco o engenheiro consultor de energia, Estélio da Cunha. Prazer tê-lo aqui, Estélio. Obrigado, Zancopé, por me convidar para o dia de hoje, porque hoje, olhando aqui em cima na pauta, me veio a lembrança que hoje é um número cabalisticamente poderosíssimo. É bom lembrar os ouvintes e aqueles que nos veem que hoje é o dia 10 de 01 de 2017, que também dá 10. Então nós estamos em um trigrama de data, mês e ano. E isso daí formando, então, o 3 em uma terça-feira, que é o único dia que no livro da criação, no Bereshit, o Eterno fala por 2 vezes que ele viu que era bom. Então, como nós acabamos de ter o colega aqui, Raul Jafé, pedindo a proteção de Deus, eu posso garantir que aquele que hoje pedir para si e para o próximo alguma coisa que agrade ao Senhor será atendido, porque é um dia de poder cabalístico. Então foi providencial a minha entrada. Você falou e eu vi a data aqui. O que é o... Acho que o único laico aqui sou eu, né? Professor de História. Laico e agnóstico. Estamos no Face, no Grande Oriente Urbi et Orbi. O Grande Oriente Urbi et Orbi, né? Foi um desejo aí que os irmãos do Brasil, eu posso falar do Brasil, pediu. Então nós começamos agora a gravar pelo canal no Face, o canal no YouTube, instruções cabalísticas, né? Porque a primeira cabala a sabedoria da cabala foi liberada pelo Rabinato de Israel a partir de 94.
depois pelos maçons no portal de 2004. E nós, então, a partir de 2014, recebemos aí alguns pedidos, começamos a prestar aulas, né, individuais, mas agora nós estamos massificando, porque é hora do cabalista tomar conta do planeta novamente, como foi na época de Abraão, né? Não vou nem perguntar, mas eu... Não vou responder. É muito bom. Não, eu acho uma maravilha. Esses mitos hebraicos, judaico-cristãos são fantásticos. Eu curto. Olha, o prefeito João Dória e o governador Alckmin anunciaram na primeira reunião conjunta entre o Secretariado Municipal e Estadual uma integração entre as redes estadual e municipal de educação com compartilhamento de calendário acadêmico, ciclos e material pedagógico. Após a reunião, ainda foram anunciados convênios nas áreas de habitação, transporte, saúde, assistência social, meio ambiente. Detalhes serão definidos pelos secretários de cada área. Professor Mazzeo, eu gostaria de entender isso daqui. Eu também gostaria de entender. Consegue traduzir? Olha, a primeira... O Marcelo é advogado, a Fé é empresário, Estélio engenheiro. E eu sou professor, sobrou para mim, né? Mas eu sou aposentado como professor, né? Universidades Católicas S.A. Agora, eu queria fazer uma reflexão que é o seguinte... há um problema sério do Alckmin, né? Começar tanto com a educação estrutural, quer dizer, com o movimento dos estudantes, secundaristas, né? E com os professores da rede pública, porque não abre diálogo. Então, como é que você quer fazer uma reforma educacional sem trazer a sociedade para fazer essa discussão? Não há. Quer dizer, nem com os estudantes, nem com os professores e nem com os especialistas. O Brasil tem uma quantidade enorme de grandes pedagogos, né? Grandes educadores, com uma baita tradição humanista e técnica, né? Pedagógica. E se você não abre esse diálogo, como é que você quer fazer? Assim, eu digo que também isso é um reflexo do governo federal. Quer dizer, quer fazer uma reforma educacional e não abre discussão com a sociedade. Então você não faz reforma educacional sem discutir com a sociedade. Isso vem como tipo via prussiana, né? De cima para baixo. Professor não há democracia nessa discussão. Só concluir. Então eu não tenho grandes ilusões para o que vai ocorrer. Muito pelo contrário, eu acho que vai acabar criando muitos atritos com as áreas de educação, professores, que são setores organizados da sociedade, né? Movimentos dos estudantes secundaristas, os professores têm um sindicato muito forte, que é a PUESP, não é? Quer dizer, a sociedade então, quer dizer, se você não abre um diálogo com a sociedade, eu não acho que isso não vai muito para frente, não, a não ser que venha de cima para baixo. Eu digo o seguinte, Zancopé, para aqueles que nos veem e ouvem há 15 anos nesse programa. Se é uma reunião do Alckmin com os seus secretariados, vai ser produzido mais mentira. Porque nós estamos vendo nos últimos 25 anos em São Paulo uma gestão mentirosa. O que o paulistano ou o paulista melhorou? O que esse estado melhorou? O que esse estado melhorou na educação, na saúde, nos serviços públicos, com a exceção daquele que fez não é o Lava Jato, não, que fez o Poupa-Tempo, o PSDB, ele é um desastre. Concordo, eu falo sempre isso. Não fizemos metrô, 1 quilômetro por ano de metrô, e a segurança pública, que é o assunto que está em pauta, né? Isso é o maior desastre da história. Segurança pública, educação, não, saúde, mas o PCC, tudo. que é essa organização, que agora hoje todo mundo falando sobre isso, foi nascido e criado aqui em São Paulo. Exatamente. Sob a conivência completa do governo do PSDB nesses anos todos. Covardia do governo. E eu queria me dizer que eu estava me lembrando que ali no outros estúdios da Vila Mariana, acho que não era o Zancopé, acho que ainda era a Liliane Venturi. Nós estávamos discutindo, acho que numa eleição do Alckmin, em 2011, 2010 para 2011, um secretário de segurança dele chegou a afirmar, estava nos jornais, era notícia do dia, como a gente está lendo aqui, que a organização criminosa
estava reduzida a pouco mais de 30 ou 40 membros, vocês devem se lembrar disso. Talvez esqueceu por cela. Quer dizer, então, quando ele falou num governo mentiroso, ele atribui exatamente o que foi. Aliás, tem sido no Brasil todo só mentiras. Mentiras é que não falta. Em 1987 para 88, eu fui à China como representante de uma multinacional baseada em Londres, para comprar negócios para essa empresa. Lá só tinha para vender fazenda de pato. Como fazenda de pato? Pato, para fazer pato laqueado. Sabe aquele pato pendurado na vitrine que fica douradinho, gostosinho, que é uma delícia? Que não é verdade? A primeira tecnologia chinesa não foi aí os computadores. Mas como é que é? Fazenda de pato, que era pato vivo que virava laqueado? Cria pato. Cria pato, fazenda de pato. Eles construíram em Xangai 778 quilômetros de linha de metrô em 20 anos. Quando é que esse metrô aí foi lançado? Ainda era Paulo Salim Maluf. Junto com a cidade do México, que tem 300 quilômetros de metrô. O primeiro trecho norte-sul, anos 70, início dos anos 70, 72, exatamente. Por aí. Então, começou nos anos 60, 68. Nós estamos vendo ali aquela estátua do Borba Gato, já passando de decênio, de década, de obra de metrô em frente da estátua do Borba Gato, gente. Não, tem uma perto da nossa casa, né? Nós moramos em Moema, eu e o Zancopé somos vizinhos. Meu sonho é ter aquela desgraçada daquela estação de metrô pronta, que não fica lá, fica em obras, miseravelmente há 10, 15 anos. Atrapalhando ali, atrapalhando tudo. E o meu sonho, porque eu falei, o dia que tiver metrô lá, eu venho num carro. Marcelo, todos os lugares que eu vou é metrô. Olha, eu gosto daqui da conversa. Eu realmente simpatizo muito com a fala do Mazeu, no sentido de que é necessário engajamento de mais participantes para uma tomada de decisão e de um processo onde as pessoas se engajem e compartilhem. Eu acho que quando a decisão ela vem realmente, decisão tão importante, ela vem de cima para baixo, você não respeita os participantes que precisam se engajar. Então eu realmente compartilho disso. E gosto de ouvir as críticas, mas eu também gosto de ouvir as soluções, por exemplo, né? O que a gente propõe em relação às críticas que a gente faz. Eu também tenho críticas em relação ao governo do Geraldo Alckmin, mas eu confesso, eu não sei quais são as soluções. O que a gente pode fazer? Tem muitas, né? Então, a gente perderia aqui vários programas, com certeza. Tem as soluções. Você tem uma arrecadação monstro em São Paulo, sempre tivemos. O que o Estado de São Paulo não pode fazer, ninguém mais no Brasil faz. Isso é verdade. O que a cidade de São Paulo não consegue fazer, nenhuma outra cidade do Rio Grande, no México, até aqui consegue fazer. E nós não estamos conseguindo fazer nada. Hoje eu vim de CPTM, tinha uma lixeira, uma montanha de PET no Rio Pinheiros, na frente do Shopping Morumbi, uma área nobilíssima do Cone Sul. E aonde está o PSDB há 25 anos limpando o mesmo rio? Fica a pergunta para o ouvinte. Operação Enxuga Gelo. Quando eu leio aqui Alckmin e Dória anunciam integração, uma reunião, eu me lembro das críticas que a gente faz sempre ao PT, porque só se reúnem. É verdade. Não, eu fiquei preocupado. Dória e vão se reunir, falei, daí não sai coisa boa. Não, na verdade tem um negócio interessante. Nesse negócio, eu estava lendo um negócio interessante, que agora eles iam, através de um convênio, e coisa do Dória, né? Não estou falando do Alckmin, é coisa do Dória. Eles estão montando um convênio com o Sírio-Libanês, com o Einstein, com outros hospitais de primeira linha. Vão fazer 15.600 atendimentos em pouquíssimo tempo. Você acha que vai ser de graça? Minha pergunta, você acha que mas eu acho que se essa não precisa ser de graça, mas se for atendida essa gente, pelo menos tem que fazer alguma coisa. Aí o que eu falo, concordo com ele, tem que dar uma solução. Isto é uma solução. Deixa eu só fazer o serviço de saúde, esses hospitais são obrigados a atender. Eles têm que ter já um esquema de SUS. Mas aí eu acho que está além. Mas vai ver que não tinha esquema nenhum. Quer dizer, outro negócio. Tem uma lei que ele tem que fazer o esquema, mas ninguém pensou chegar e falar, vamos fazer um mutirão e vamos fazer. Deixa eu fazer uma observação. Quando você pensa em saúde pública, quer dizer, se você conversar com qualquer cara especialista, minimamente um médico que conhece um pouco saúde pública, ele vai te dizer o seguinte: você tem 3 níveis de atendimento, um primário, secundário e terciário. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. É o que eles costumam dizer.
O que você vai encontrar, por exemplo, quando você vai em países como não estou dizendo país rico não, país que tem uma economia quase igual ao do Brasil, Itália, por exemplo, Espanha, pegando economias parecidas com a do Brasil na Europa, né? Você tem um ambulatório, que ele está num determinado bairro e as pessoas daquele bairro cadastradas vão ser atendidas naquele laboratório. Se ele precisa fazer uma intervenção um pouco mais sofisticada, ele vai para o hospital de segunda linha, que é do bairro, então quer dizer, e tem uma de terceira linha que é de uma zona. Perfeito. Então o que acontece? Você dinamiza e administra com racionalidade. Aqui no Brasil, você não tem uma administração racional do sistema de saúde. É uma zona. É uma zona. Como é tudo, educação então também é uma zona, segurança pública é uma zona. Da mesma forma que os governos do PT criaram o FIES, que eu acho complicado, porque você pega dinheiro público e dá para qualquer universidade, faculdade, né, as unisquinas da vida, sem nenhum critério, dou esse dinheiro para que o cara estude lá, sem nenhuma garantia dele sair bem formado, né, tipo unisquina da vida. Quer dizer, isso é um equívoco. Apesar de você ter colocado muita gente em curso superior, não há garantia de qualidade, porque você não tinha critério. Bom, tem que ter X doutores, X mestres, tem que ter pesquisa científica, tem que ter iniciação científica. Nada, não tinha critério nenhum. Mesma coisa que eles erraram ali, eu acho, essa perspectiva, essa proposta era um erro. Porque você tem, antes de mais nada, pegar o dinheiro público e enfiar e dinamizar e organizar a estrutura de saúde. Não é falta de dinheiro. Você conversa com qualquer especialista e diz, não, dinheiro gestão, tem. Gestão é que nessa história do presídio. Se você pensar nessa história dos presídios do Brasil, o dinheiro que foi alocado para se construir ou se reformar presídios, voltou, porque esse dinheiro não foi nem utilizado. Então, a primeira coisa é você dar um choque de racionalidade para a administração pública. Esses caras não estão muito afim disso, né? Então eu acho que essa coisa do Dória é muito mais... Olha, me desculpe aqui os amigos... O Dória é midiático. Então, me desculpe os amigos, me desculpe o Dória, me desculpe os ouvintes, mas ele é uma farsa. Porque, na verdade, quer dizer, a campanha dele foi uma campanha farsante, não é? Já dizendo que ele era filho trabalhador. Filho trabalhador, o Dória trouxe uma bicicleta, né? Quer dizer, além disso, dessa farsa, tem essa bobagem de que eu vou colocar os hospitais à noite. Eles já estão funcionando numa parte no SUS. Então não é novidade, eles são obrigados a ter uma parte de serviço no SUS ou associação com o SUS. Então vamos racionalizar e deixar de fazer demagogia. Não, eu ainda dou um crédito de confiança para ele, que eu acho que é justo dar um crédito de confiança. Ele está entrando, está como... Eu acredito que as pessoas que sabem gerir, porque eu acho que os governos brasileiros, tudo onde, em qualquer estado nosso, a gestão é horrorosa. Por quê? É feito por políticos que não têm nenhuma experiência em gestão. Então o que acontece? Se o homem está se propondo a fazer um trabalho de gestão, eu acho que ele deve dar essa data vênia a ele para que ele realmente tente fazer o seu trabalho dele. A ideia é boa, porque eu acho que o que você falou está tudo certinho, eu não tenho nenhuma contestação ao que você falou. Apenas eu acho o seguinte, vamos dizer, eu falo, você fala, você fala. Bom, tudo bem, nós estamos lá no poder, entrou, eu sou prefeito, você é o prefeito. Tem que dar eu tenho uma ideia de gerir. Você tem que me deixar eu tomar essa ideia. Olha, a gestão da cidade de São Paulo, ela está entregue à sua própria sorte já tem tempo, né? Porque nós tivemos aí um Serra que entrou para ser governador, saiu, deixou um Kassab, que a única coisa que fez aí que a gente sabe foi o escândalo do ISS com as construtoras, não é isso? Que era prefeito para tentar montar o partido dele e montou. Aí depois sai o Kassab e entra o PT. Bom, esse foi o pior de todos. Entra o PT na mão do Haddad. Esse foi uma coisa horrorosa. A única coisa é que ainda ele fez uma coisa de bom, que ele acabou com a tal, pelo menos aqui no município, acho que acabou, né? Com a aprovação continuada. Esse foi um desastre. Esse foi um desastre. Eu quero falar uma coisa. Eu acho que o Haddad teve algumas coisas interessantes. Por exemplo, na educação fundamental, ele fez algumas ações na educação. Eu não sou também nenhum admirador acho que o Haddad fez muita coisa incorreta. Principalmente esse negócio das ciclovias mal feitas, feitas pressas, tal. Enfim, muita maquiagem, muita onda, né, tal. Agora, na questão da educação fundamental, ele teve um papel importante. Fez algumas inovações que eu espero que o Dória não jogue areia. Fez um trabalho, por exemplo, de utilizar com as FATECs, com as universidades públicas do Estado, de você fazer cursos superiores aí via prefeitura. Então, algumas coisas ele fez. Outras coisas eu acho que também ele foi insípido, inodoro, incolor. Né?
Então, mas preste atenção, nós não podemos errar novamente por 4 anos. Mas nós estamos errando há muitos anos. Né? Não, nós tivemos... Quem que era antes do Kassab? Como é que seria acertar? Eu faço essa pergunta. Quem que a gente poderia ter Tem colocado que lá? ter vontade de fazer. Na votação, quem que a gente poderia ter colocado lá que faria diferença? Não, nesse momento a gente não teve. Eu acho que a opção que foi dada é o do Dória, que foi uma promessa por ser um gestor. Bom, vamos acreditar que ele vai fazer uma gestão. Papai Noel, É para você sair. Páscoa e Dória negócio, a gente saiu da base dos políticos para tentar ir para um cara que a princípio não era um novo. É o que o povo está querendo fazer. Vou votar num cara que não é político. Quem disse que ele não é político? Se o cara era afiliado a um partido político, se o cara tinha sido secretário de turismo, se o cara é articulado político, como é que ele não... O velho Aristóteles dizia o seguinte, todo ser humano é um animal político. Então para com isso. O velho Aristóteles dizia, a gente é animal político, não dizia isso? Mas não é um político convencional, não era um carreirista inicialmente. Ele só é carreirista. Mas o escritório empresarial dele era escritório de lobby. Ele vivia de fazer lobby entre empresas com o governo. Mas eu sou um cara tão traumatizado com tudo que é do governo, tudo que é público, tão mal gerido, que a gente fala, bom, numa empresa privada, você é o seguinte, o negócio não está funcionando, você demite os caras que não estão funcionando e tenta colocar outros para funcionar. Empresa privada pressupõe lucro, Jafé. Então, existem algumas coisas... Mas o lucro aqui são as pessoas bem atendidas. Mas existe alguma coisa na sociedade que não tem que dar lucro. Saúde, educação, transporte, não tem que dar lucro. Mas o lucro é pessoa bem atendida. É o atendimento e é o lucro. Você acha que a empresa privada atende bem? Ela quer primeiro o lucro, depois o atendimento. Bom, mas é o negócio, é o que você vê que funciona. Jafé, ontem o ministro da Justiça, você citou segurança, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, primeiro ele disse que a situação dos presídios não está fora de controle, ou seja, a situação nos presídios está sob controle, né? Ele foi secretário de segurança aqui em São Paulo, né? Só isso, acho que não tem mais o que falar dele, né? Enviou as forças nacionais, tal. Já se contradisse, já falou cada coisa. Contradisse está bonito, ele mentiu na questão da Amazônia. Da Amazônia, que disse que não tinha sido pedido reforço no passado e foi. Foi comprovado. Roraima também. Roraima, tudo. O que ele está falando realmente. Eu acho que esse rapaz é desqualificado. Eu também, totalmente. Citou Aristóteles, né? Citou Aristóteles. Então, vamos dar uma viagem um pouco à sabedoria do homem e à sabedoria grega, né? O que está acontecendo? A gente vê o Temer, o nosso presidente, falar como um grego, parece que está no aerópago, né? Cheio de ideias, né? Ele falando assim, né? A gente vê o resto da população aí rezando na porta dos presídios, não é? Para saber se a família está viva ou está morta. E a gente vê esse secretário como um centurião romano, porque ele diz, eu mando a força, eu mando isso, eu mando aquilo, e não resolve nada, porque ele não vai conseguir resolver o que está lá dentro. O que está lá dentro não está sob o controle do nosso Estado, está sob o controle daquele Estado. E como é que se chama aquele Estado? Lá é comando do Norte, aqui é comando do Sul, do Sudeste, lá no Rio Grande do Sul é comando do Sul. Existem esses estados. E como é que os romanos atuavam? Fazia o cerco e deixava os bárbaros se resolverem. Depois, quem ganhasse, o romano ia lá e resolvia. No caso, quem mandava as prisões ainda, no caso, eram os gladiadores tomando conta das prisões. Era aqui, então, o que vai acontecer? Nós não temos outra alternativa a não ser esperar o tempo da conta. Você não tem como entrar lá e pegar esse cara que tem uma conta de 129 anos para pagar com a justiça em um país que não tem pena de morte. Esse cara vai para um outro presídio. O Marcola está em uma penitenciária de altíssimo poder, né, de segurança. Ele não continua a comandar? Olha, eu acho que a questão... E ninguém pega 120 anos aqui, né? Você vê que a mulher acabou de matar, aquela que trucidou lá o japonês, ninguém cumpre mais do que 30 anos. E na verdade muito menos, porque essa tal daqui que decapitou lá o japonês, amor aos pedaços. Amor aos pedaços, foi uma coisa horrorosa. Ela foi condenada a 19 anos, já cumpriu mais uns 4, agora cumpre mais uns 3 e acabou, vai embora. Então, mas eu acho que a questão... Nem os 19 ela cumpre. Vamos sem aproveitar, né, porque a gente não perde o amigo, mas não perde a chance. Vamos por partes.
Né? Então, como diria Jacques Estripador. Vou pensar o seguinte: primeiro, você tem que repensar o sistema judiciário brasileiro. Quer dizer, aqui no Brasil, qualquer crime o cara vai preso, pobre. Né? Se o cara é pobre, você que é advogado, você vai me ajudar nessa reflexão. Qualquer cara que roubou uma galinha, não tem um advogado, não tem uma mínima estrutura, vai em cana, fica esperando ser chamado para falar na justiça, ser julgado e tal. Quer dizer, você tem que pensar num sistema onde você tem apenas alternativas, você tem um projeto político de reinserção do preso. Existem aqueles que nunca vão ser reinseridos, né? Mas a maioria, não podemos pensar que o Estado e que a sociedade não tenha lugar de recuperação. Pelo menos a intenção do Estado é recuperar o camarada. A pergunta é: por que você tem tanto bandido? Quer dizer, não é que o cara nasceu com uma índole ruim. Eu não acredito nisso. Quer dizer, o iluminismo já mostrou, quer dizer, o século XVII já mostrou que, século XVIII já mostrou que não era assim. Né? Quer dizer, as pessoas são resultados do meio social, mesmo que você não tenha uma conexão direta entre pobreza e banditismo, né? Você tem a ideia de que o meio degradado produz uma consciência degradada e uma forma degradada de relacionar entre as pessoas. Isso também é uma coisa, até o Zola já no seu A Besta Humana já mostrava isso, né? Aquele romance famoso e tal. Agora, a grande questão é, primeiro, tem que ter uma reforma judicial séria, que aí já começo a ter minhas dúvidas. Com o Supremo Tribunal Federal que a gente tem, reforma séria é complicada. Essa palavra séria já não coaduna, né? Me desculpe as excelências, né? Em qualquer lugar no Brasil Supremo. A palavra séria é agora, complicada. A segunda coisa, não, eu acho que tem gente séria no Brasil. Eu me acho um cara sério, acho que vocês são pessoas sérias. Então, mas não tem poder, séria, né? Nós não estamos sérios, não entram no poder. Agora, a sociedade ela tem que pressionar. A OAB, de certa maneira, tem feito um trabalho legal, tem pressionado. Você vai fazer uma reforma judiciária. Feito isso, tem que fazer uma reforma como é que seria dos presídios? Seria uma reforma prisional. Não vinha o termo. Uma reforma prisional. E na reforma prisional, você inclusive repensar as penas, não aumentar a pena, porque também o mundo, na ciência jurídica, está comprovado que pena de morte não resolve. Não sei, eu tenho medo. Porque eu digo o seguinte: não resolve. É 19 anos, cumpra seus 19. Cumpra pelo menos metade do seu tempo. Não, quem arrancou, decapitou. É como agora esses caras que arrancaram o coração, decapitaram o sujeito. Você vai fazer, o cara fica 5 anos e sai. Não. Aí você, por exemplo, existem países, por exemplo, a Itália. Tu tem que mostrar que é o seguinte: você fez a coisa errada, você tem que pagar. Não, tem países como a Itália, a França, que tem prisão perpétua. Né? Por exemplo, se cometer um crime hediondo, a prisão perpétua é uma perspectiva a ser pensada, porque aí está. Por isso que os especialistas têm que ser chamados nesse tipo de discussão. A gente está aqui falando de palpite. Marcel, o único especialista aqui é o nosso companheiro advogado. Enquanto o crime organizado substituir o Estado nas comunidades periféricas, não tem sistema judiciário que dê conta. Estou de acordo. Porque o desenvolvimento do Estado paralelo continua, entendeu? Então, já desde que a criança é novinha lá, que ela vem lá do grupo escolar, que ela já é educada para servir a quem serve a comunidade. Ela desconhece o tamanho do Estado. E o modelo que ele fez, o traficante é o modelo de homem que ele quer ser. Ele vê moto, ele vê pulseiras de ouro, ele vê celulares de luxo, é o que ele quer. Olha, o que eu notei desde que começaram, enfim, a rebelião e todo o massacre que aconteceu, eu pelo menos notei no meu ciclo próximo claramente duas posições, duas opiniões. Pessoas falando que os presos têm mais aqui morrer mesmo, deixa se matar, é problema deles, o Estado não se mete, e bandido bom é bandido morto. E uma outra corrente falando, não, a gente tem que humanizar, são pessoas, o Estado é responsável. Então, no fundo, o que eu acabo vendo, enfim, e notando, são sempre essas correntes muito antagônicas e muito dualistas, de é uma coisa ou é outra, e no final a sociedade acaba não encontrando um caminho de meio termo, de novo, voltando à sua primeira fala, a um caminho de diálogo. Juridicamente falando, esse sistema de punição, ele não é eficiente. A pergunta é, como é que a gente faz para ter um sistema
de reinserção e de uma justiça que seja restaurativa das relações, e até que ponto? Porque todo mundo está nessa mesa, está escutando, quer ter segurança. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer ser assaltado. Ninguém quer ser assaltado, quer ver numa sociedade civilizada, a gente quer isso. A pergunta é, qual que é a estratégia mais eficiente para que isso aconteça? É pegando essas pessoas, jogando e trancafiando a chave, deixando elas se matarem? Primeira pergunta. Aparentemente, essa mentalidade moderna, uma mentalidade medieval, de punição, ela aparentemente não deu certo, foi a que a gente vem seguindo. E a pergunta é, como que a gente gradativamente consegue colocar um sistema de restauração das relações para que isso, no médio e longo prazo, funcione? E lembrando que a gente olha muito o episódio, mas a questão é educação, saúde, chance. É lá atrás. Mas a gente essas pessoas, a criança nasce. Escolas no futuro. Já dizia o Darcy Ribeiro. Como os caras não estão construindo escolas, daqui a 20 anos não vão ter dinheiro para construir prisão. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A criança nasce, a mãe é prostituta, o pai bate na mãe, bate na avó, é bêbado. A criança ela nasce vendo o mundo como sendo uma selva violenta, ela se torna uma pessoa violenta, faz isso tudo e a gente, olhando de fora, acha isso um absurdo. Não quer essa pessoa perto do nosso convívio. O que é legítimo do nosso ponto de vista. Mas não é só. Mas como é que você faz para ser diferente essa criação educacional? Marcelo, só para complementar o seguinte, só tem uma coisinha. Por que nós, pessoas, como você falou do seu ciclo, meu ciclo também, bandido bom é bandido morto, tinha que matar 500, tinha que matar 1000. Por quê? Nós somos ruins? O secretário. Não somos ruins. É que há anos que a gente vem sendo vítima desta incompetência, dessa conivência com o crime dos nossos governantes em geral. Então a nossa sociedade não aguentamos mais. Não aguentamos mais a gente ser atacado nas ruas, atacado na sua casa. Você tem uma loja, você não tem, o inquilino abandonou a sua loja, o cara vai lá e rouba tudo que tem lá dentro, rouba fio, interruptor. O cara é assaltado no ônibus, assaltado no metrô, assaltado no trem, assaltado em tudo quanto ninguém aguenta mais. Então a sociedade eu quero que esse cara morra. Peraí, a sociedade tem que pensar que ela tem que ter alguma responsabilidade nisso. Você percebe que ninguém fala assim, bom, eu a partir de agora vou deixar de trabalhar, vou virar um ladrão. Não é assim. Quer dizer, se você tem isso, essa violência, e não é uma violência só dos segmentos pobres, quer dizer, se você pega esse discurso desse alucinado, psicopata, que era o secretário de juventude do presidente do Temer, não é? Quer dizer, fica claro que você tem uma mentalidade. Saiu talvez mas você tem uma mentalidade. Mais um que não é uma mentalidade republicana. Ele expressou o que ele recebeu nas redes sociais dele, mas isso que as pessoas falaram. Ele expressou. Mais de 53% no Face diz que bandido bom é bandido isso mesmo, bom. Quer dizer, na verdade ele não é doido. Agora, quem é que tem Facebook? Todo mundo pensa. Quem é que tem Facebook? Tem pelo menos um Face e um smartphone. Agora, você anda de carro pelo Morumbi, tudo vende-se e aluga-se. É lógico, acabar. Então é a expressão, não tem jeito, você fala isso, porque a verdade é o seguinte, o cara está exprimindo aquilo que é a realidade de hoje. Espaço para a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, nosso contato com a Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Foi muitos anos sócio. Boa tarde, Jacopé. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre a reforma da Previdência. Como ficam as regras para a aposentadoria por incapacidade, né, nesse segmento do servidor público? Então, Jacopé, não haverá mais diferença de cálculo entre as aposentadorias por incapacidade permanente para o trabalho decorrentes de doenças graves, contagiosa ou incurável, e as decorrentes de outras doenças incapacitantes, mas apenas para as decorrentes exclusivamente de acidente do trabalho. Quando a incapacidade for decorrente de acidente do trabalho, Zancopé, os proventos serão correspondentes a 100% da média das remunerações. O servidor não será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho se puder ser submetido ao processo de readaptação funcional para exercício de outro cargo. Gisele, idades de 65 anos para aposentadoria voluntária e 75 anos para compulsória sofrerão alguma alteração? A reforma estabelece um mecanismo de atualização automática dessas idades que terá como referência o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira aos 65 anos, conforme tabela para ambos os sexos apurada pelo IBGE.
Mas, Gisele, um servidor em cargo efetivo como segurado de regime próprio de previdência social e, além disso, com tempo de contribuição ao regime geral de previdência social, ele poderá receber aposentadoria nos 2 regimes? Sim, pode, desde que sejam cumpridos os requisitos exigidos em ambos os regimes previdenciários. E quais as principais mudanças referentes à pensão por morte de servidor público vinculado ao regime próprio de previdência social com essa reforma? Criação de sistema de cotas com previsão de valor inicial de pensão diferenciado conforme o número de dependentes, desvinculação do valor do benefício ao salário mínimo, adoção de mesma regra de cálculo e reajustamento do regime geral de previdência social, vedação do acúmulo de 2 pensões por morte pelo beneficiário cônjuge ou companheiro, oriundas de qualquer regime previdenciário, harmonização do rol de dependentes e das condições de dependência entre todos os regimes de previdência e reversibilidade das cotas individuais de pensão, Jacopé. Mas, Gisele, falta um esclarecimento. As regras de pagamento de pensão por morte a dependentes de servidores que faleceram antes da reforma. Não, Jacopé. É mantido o direito adquirido ao recebimento da pensão por morte segundo as regras vigentes. Apenas as pensões de óbitos ocorrido depois da promulgação da emenda serão calculadas pelas novas regras. Gisele, agradeço tua gentileza. Nós voltaremos a falar sobre a reforma da Previdência para os servidores públicos nos próximos programas. Tá bom, Gisele? Muito obrigado, Zancopé. Um abraço a todos os ouvintes do Gente que Fala. A nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nesses 16 anos de Gente que Fala, né? Lucas Neto já voltou, Lucas Neto? Está de férias ainda. Ele vem passar férias na rádio, Lucas Neto. Você jornalista faz isso, radialista vai passar as férias na rádio. O Adriano do Cambuci cumprimenta o Raul Jafé e comunica que ontem foi realizada a missa em homenagem à dona Violeta Jafé, falecida dia 26, responsável por fazer o Hospital Sírio-Libanês se desenvolver até se tornar a referência em saúde. Sua presença no hospital era marcante e sempre teve o compromisso com a melhoria da saúde brasileira. Exatamente, o Adriano me dá essa deixa, o Adriano é primo, né? Então, realmente, a minha tia Violeta faleceu com 108 anos. Beleza. Uma mulher extraordinária, ela foi, até os 100 anos ela ainda era presidente de honra do hospital, até os 104 anos ela ia de cadeira de rodas ali. Fez um trabalho benemérito, extraordinário, e muita gente não sabe, mas o Instituto de Física da USP, ela capitaneou a doação daquele instituto, inclusive que recebe o nome do pai dela, Basílio Jafé, e da mãe dela, Dona Adma Jafé, que tem até a rua lá que foi que lançou a pedra fundamental do hospital. É uma pessoa extraordinária e que lutava muito contra a intolerância religiosa, né? Ela lutava pela fraternidade, que as pessoas tivessem entendimento. Ela deixou um exemplo verdadeiramente fantástico para todos nós, da família e as pessoas que a conheceram. Então, faleceu aos 108 anos, no finalzinho do ano passado, e que seja a sua memória eterna. Dr. Marcelo Rodante, o Ricardo Pacaembu pergunta se o Brasil está se tornando uma república de promotores. Seria a judicialização da política, alguma coisa assim? Eu acrescentando aqui para... Eu acho que a gente vive de novo, nas minhas redes sociais, como um termômetro, eu vejo pessoas achando o máximo, todas as operações e os promotores, e viva o Sérgio Moro. E ao mesmo os que tempo, não gostam que do falam Sérgio Moro também. Isso é um absurdo. Ele não é unanimidade. Não é. Assim como os próprios promotores, eles não são. Como os próprios ministros, o próprio Supremo hoje não se tornou um palco realmente muito político. Acho que as questões judiciais e as questões políticas, elas estão tão confundidas hoje que você não sabe mais o que é política e o que é questão jurídica. Então, os promotores, eles estão de fato ganhando destaque, existe a força da mídia que eles usam. Sinceramente, não é ficar em cima do muro. Eu não tenho uma posição muito clara em que ponto que isso é favorável ou não. Eu acho que eles estão usando as armas que eles têm. Se isso vai gerar coisas benéficas ou não, é o tempo que vai dizer. Assim como eu vejo, por exemplo, falando em Supremo, que eles deveriam, na minha opinião,
tomar um cuidado mais em ter questões mais jurídicas, menos politizadas, voltar a ter entre eles uma cordialidade maior. Posso dar a solução? Claro. Tira a transmissão da TV. E aí a gente volta nessa pessoa achando que tem que ser tudo aberto. Como advogado, eu acho que as decisões, o voto colegiado, ele é publicado e eu acho que os debates, as ofensas que acabam acontecendo, elas acabam arranhando a imagem de uma corte, que é uma corte suprema, que ela deveria ter um respeito maior e ter mais cuidado. Só para dizer o seguinte também, na questão dos promotores, que alguns falam do exagero de alguns e outros, a questão é a mesma coisa que essa. Não, queremos que o preso bom é preso morto, o bandido bom. A gente quer um herói, a gente quer alguém que nos salve, pelo amor de Deus, nos ajudem. É esse que é o tal negócio, o grande mestre Lucas Neto. Mas eu diria o seguinte: nós precisamos de alguém, é o promotor que vai pegar esses corruptos, vagabundos, desgraçados, botar na cadeia essa gente toda. Quem que vai botar político, empresário, ladrão na cadeia? Promotor, então salve o Moro, salve todos eles. Não, isso que a gente precisa eu acho disso. Que a coisa também não é bem assim, quer dizer, uma das coisas que a gente tem eu acho que nós temos que lutar pelo republicanismo. Então, quer dizer, o promotor, o juiz, não é? O defensor público, esses caras todos, eles são cidadãos, então eles têm que estar subsumidos à lei. O grande problema no Brasil é que cada vez, infelizmente, isso foi muito usado pelo presidente do Senado, pelo Renan Calheiros, no sentido de, olha aí, se você não se colocar legal, se você não ficar bonzinho, vou fazer aquela lei onde o juiz vai ter que responder pelos seus atos. É um absurdo você ter que falar isso numa sociedade que tem como pressuposto o republicanismo. Qualquer cidadão, juiz não está acima da lei, nem promotor. Até porque se eles querem aplicar a lei, eles têm que estar subordinados a ela. Então, quer dizer, é um absurdo você ter um país onde o juiz, quando ele comete um crime, a condenação dele é ser aposentado e continuar com o salário integral. Perdão, isso é um absurdo. Isso é uma excrescência. Então, o que me parece é que há um abuso aí. Mas são eles que dão a sentença. Eles é que dão a sentença. Então, há um abuso aí. Eu queria até dizer o seguinte: eu sou daqueles caras que sou muito cético, porque eu sou cientista, então eu nunca vejo nada por um prisma, eu vejo por um conjunto de articulações. Eu não sou simpático a essa República de Curitiba, não é? Por vários motivos. Quer dizer, fanfarronice, delações seletivas. Você imagina se em qualquer país do mundo você fizer uma escuta do presidente da República e botar essa escuta em público. Esse cara vai preso na hora. Porque isso não pode acontecer. Mas também o presidente e a outra ali tinham que ser presos na hora também. Agora eu quero saber os caras tramam nas costas do povo, eleitos por povo para roubar. Nós estamos virando uma mesa de defesa do PT. Num outro país você botava na cana esse presidente e aí é proibido, é dogma. É dogma de brasileiro ser contra o PT. Isso é dogma. Isso é dogma teu. Como eu não sou um cara com dogma, você não tem fé, eu tenho razão. Está na cadeia. Em outro país, aqueles dois estavam na cadeia. Vocês me deixaram. Tramando contra o povo brasileiro. Mazeu, por favor, Mazeu. Não, eu queria falar. Não é assim. Por favor, Mazeu. Não, quem começou a falar isso é você. Mas é claro, eu não tenho direito de falar. Tem todo. Mas eu tenho obrigação de concordar. Então, aí é que tá, não. A tua obrigação é me ouvir, depois você fala. Não, nós já ouvimos a sua bobagem em falar que o PT é coisa séria e o PT não é coisa séria. Onde eu falei isso? Falou agora aí. Não, falou agora aí. Em qualquer lugar do mundo, o Sérgio Moro seria preso por aquilo. Mas é claro. Deus salve o Sérgio Moro. Para você. Se não fosse o Sérgio Moro, 80, 90% do povo brasileiro. Para você ver como quando eu falo na postura republicana, que a coisa é séria. Vocês não estão sendo republicanos, sabe por quê? Porque eu não quero saber se é o Sérgio Moro ou se é o Zé da Silva. Eu quero saber o seguinte: há que se cumprir lei. Quando você pega, grava o presidente da República e joga isso na mídia, isso aí gravou ladrão, mas gravou roubo, gravou coisa contra o Estado brasileiro. Você está fazendo um discurso, só falta o cachinho de sabão, você subir em cima e fazer o discurso. Não, claro. O que eu estou te perguntando é o seguinte: você só pode
condenar alguém se você tiver prova. Não adianta você dizer assim, tenho indícios, não tenho prova, mas tenho suspeita e indícios que esse cara é ladrão. Escuta, isso não é prova. Mas então aquele Então famoso você não tá negócio, sendo a mulher republicano. de César não basta para ser honesta, você tem que ser republicano. Honesta. Se você quer condenar alguém, você tem que ter prova. Então isso é ser republicano. Então se a gente está discutindo aqui... Então né, enquanto não tiver prova, deixa roubar até a alma. Mas não é deixar roubar até a alma, você vai procurar prova. Nós temos, pela lei, nós temos, tinha lá que o Supremo, ele sabe melhor que nós, o Supremo Tribunal. Sabe o que vocês estão? O Supremo Tribunal emocionados. Não deixava o cara ser preso em no grau de emocional absurdo. Mas o mediador aqui é o só para terminar, doutor mediador Marcelo, eu não sou petista e nunca fui, hein? Agora, eu sou um republicano, bicho. Aí eu vou brigar com você até a morte para que se mantenha uma postura republicana nesse país. Esta postura de vocês hoje não é republicana. Porque é apaixonado. É que tem que o senhor entende de república. Eu estudei bastante sobre pelo isso. amor de Deus. Doutor Se Marcelo, alguém é calma. doutor aqui, eu também sou. Eu sou pós-doutor em organizar Doutor no behavior Marcelo pela Universidade de Rodante. Lancaster. Doutor Pelo Marcelo amor de Deus, nervoso. o senhor está sendo ridículo em defender o PT. Você tá O muito PT não nervoso. tem defesa no Brasil. Você está Não nervoso. tem defesa. Baixa a bola aí. Baixa a bola aí e a gente doutor conversa. Marcelo Quem é o Rodante, senhor, por por favor. favor? Baixa a bola. Eu sou uma pessoa que estou dizendo, baixa a bola. Tudo bem, Baixa a bola, não. Claro que você baixa a bola. Marcelo, Quem é o Vai senhor baixar a bola. Baixa a Doutor bola. Marcelo. Então, o que acontece, na minha opinião, é o seguinte, né? Falando como mediador e tudo mais. O que a gente percebe, estudando Tem mediação diálogo, aí? sempre tem mediação. Ótimo, ótimo. O que acontece é o seguinte, todo mundo, basicamente, eu volto nesse ponto, que é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo quer ter segurança, quer ser feliz, quer ter uma vida próspera, quer que as coisas aconteçam. Os dois querem a mesma Os dois querem coisa de forma exatamente. Ele quer me proibir de ter opinião, é esse o problema dele. Olha só. Não é Todo isso, mundo, Brasil. todo mundo- Vocês dois querem a mesma assiste coisa. esse feijão, Não, olha só. Não. Deixa, O objetivo é esse que vamos o doutor Marcelo Mas tá pegando esse escrevendo. exemplo aqui, até para depois entrar no outro assunto da pauta, é muito interessante, porque todo mundo quer justamente isso, ter o seu direito de opinião, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo tem essa necessidade de ser ouvido e ter sua opinião respeitada. O que acontece é o seguinte, quando as pessoas elas acabam se comunicando, elas acabam falando, elas acabam invertendo, isso acontece muito na prática, eu vejo isso todo santo dia. A sua opinião, ela acaba virando, na verdade, um fato. E não uma opinião. Então, quando a gente aponta um dedo e fala assim, não, porque isso é assim, e para de falar, olha, na minha opinião, vamos voltando, pegando isso aqui como exemplo para as pessoas que eu acho que a gente faz essa função importante. A opinião ela pode ser diferente. A questão é, olha, por exemplo, aqui, ó, na minha opinião, eu acho que os promotores de Curitiba eles estão fazendo um trabalho exemplar. Estou dando um exemplo. Se você escutar isso de mim, sinceramente, você vai parar e vai pensar, olha, Marcelo, na minha opinião, eu acho que os promotores de Curitiba eles estão fazendo alguma forma de populismo e tudo mais. Ok, as ideias elas estão sendo construídas e eu estou colocando de uma forma... Eu diria para você, os promotores estão extrapolando. Quando eu vejo, agora Tá olha certo? só, quando você coloca assim... Estamos falando... Olha, na minha opinião, eu acho que os promotores eles extrapolam um pouco tal. Sim. Tá havendo uma conversa, tá se construindo algo. Quando eu falo assim, olha... Os promotores, eles são todos, políticos e que eles querem assumir o poder. Quando eu coloco isso, automaticamente, se você pensa diferente, você vai fazer o quê? Não é assim. O político, na verdade... E isso faz com que as pessoas elas se afastem. Vocês dois se afastaram na mesa. Vocês estão nervosos, bravos, com a sua opinião. Eu não estou nervoso. Eu só coloquei o seguinte. Eu só coloquei o seguinte. Tem que ser republicano. Se não é republicano, não tem papo. O Mazeu já se definiu. Ele é um cientista político. Então ele procura pensar num global. Eu entendo perfeitamente. Eu aqui e o Stélio estamos fazendo um papel diferente do cidadão revoltado, vendo que nada nesse país funciona, que a gente está à mercê de bandido. Eu já tive com um bandido querendo me matar e querendo matar minha mulher. E eu quero que todo mundo morra mesmo. Então esse cara é um louco, é um maluco? Maluco não. Malucos são esses vagabundos que nos governam. O que é? É isso que eu quero dizer. Mas não interessa, não quero ser republicano, eu quero morar num país decente. Republicano ou monarquia? Não interessa. Então tem que ser republicano. Eu quero que funcione. É muito válido. Isso é vago. Quero morar num país. Quer dizer, país decente. Com outros países fora do Brasil, onde você vive com tranquilidade. Por exemplo. Não, eu vivo maravilhosamente bem e outros países do mundo. Por exemplo. Bem. Não tem
tem corrupção lá. Tem, mas eu ando tranquilo na Mas pro nosso ouvinte, vamos honrar o nosso ouvinte. Brasil. Vamos honrar o nosso Nada ouvinte. se compara ao Brasil. Vamos honrar o nosso ouvinte com o seu exemplo. Você já foi pego na rua, com arma, passou esse sofrimento com a sua família, isso foi uma coisa que pra você foi... E pra todo o Brasil, todo mundo já passou por Perfeito. isso, situações semelhantes. Perfeito. Eu Eu compartilho com você, também. Que ninguém quer viver isso. A pergunta é, a partir do momento que ninguém quer viver isso, o que a gente faz? Se a gente pegar a sua resposta, que ela tem um valor por ser a sua resposta, tem que matar todo mundo, hein? Não, eu também não falo que tem que matar todo mundo. Mas que na verdade a gente se sente com essa necessidade. Com essa vontade. Se eu realmente for assaltado por um cara que me maltratou, me judiou, e eu achar, não, coitadinho, tem que ir para 30 anos, eu sou um frouxo, eu sou um covarde. E eu não sou covarde, não. Eu tenho honra, eu tenho moral, eu tenho dignidade. Não é qualquer vagabundo que vai botar a mão na minha peça e humilhar minha família. Nós nos transformamos num país de povo covarde. Tá. E aí elegemos covardes. Gente com discursinho de nhenhenhé. As pessoas que levam esse país para frente com o seu trabalho, com a sua luta, pagando os seus impostos, eles têm prioridade absoluta. Eles não podem ser maltratados, massacrados nas ruas e os governos darem risada e acharem, é uma questão, a gente não pode. Quem cala-se perante isso, me desculpe, mas é covarde, não tem sangue nas veias. Calar, A revolta tem que haver. Quem não tem revolta não tem honra. Eu vou concluir, me dá um minuto. Não tem honra. Calar não quer dizer você ser conivente. Quer dizer, se o cara te comete uma ilegalidade, aí você vai responder a ilegalidade com outra ilegalidade. Aí vira, sabe o que? Faroeste, bang bang. E aí o cara fica, menor nem paga nada, o menor maltrata a gente, no dia seguinte dá solto. Não, mas é a lei. A que se dane essa lei maldita? Então você é um cara que não é republicano, é isso que eu mas não quero ser republicano, esse tipo de republicano eu não quero ser. Mas não é, mas eu não quero ser republicano é isso. Mas eu não quero ser. Você trabalha. Então você sabe o que você quer? Então foi bom, você me deu a definição, não quero ser. Você quer mesmo uma lei bíblica, olho por olho, dente por dente, é isso? Eu não sei o que você quer. Eu quero lei dura. Eu quero lei dura. Eu também não quero ver o preso sendo maltratado numa cadeia, sendo subserviente. Melhor o raciocínio está confuso. Acompanhando pelo Facebook, o Walter Wolff, mandando um abraço a todos. Roberto Alves manda um grande abraço fraternal ao Estélio. André Calió, um grande abraço para o Raul. É Calió mesmo, né? É o André lá da TV Aberta. Grande abraço, André. Mas não é o André, né? Eu acho que deve ser o André lá da TV Aberta. Não é o nosso André. Não é o nosso André. Grande abraço, André. Reginaldo e Consuelo do bairro do Limão, manda um abraço também ao Raul. Tem saudade do Falando Francamente com o Samir Achoa. Obrigado. Jaime do Jardim Bom, olha, Estélio, o preço do litro da gasolina subiu, etanol ele dá os valores aqui, o governo promete novos aumentos. É possível. Porque agora tem uma política nova de preço do Petrobras, que é manter paridade em dólar, preço do barril, preço do destilado. Né? E nessa época do ano, aumenta um pouco o preço do combustível por causa do inverno no hemisfério norte. Então deverá ocorrer, não resta a menor dúvida. Espero que caia quando o dólar cair, quando o preço do barril do petróleo cair, espero que caia também o valor da gasolina na bomba. O que ocorre, Jafé, deixa eu lhe dizer, existe uma coisa que é totalmente fora de qualquer paridade, que é o pricing do álcool. Então, o que o usineiro faz? O que o produtor do álcool faz? Quando a Petrobras aumenta 75% daquele produto que a gente compra na bomba, ele vai e aumenta do jeito que ele quer, porque não existe... O álcool também é derivado de petróleo no Não, nosso não país. é. Então, seria, né? Seria nesse caso, um preço relativo. E esse preço agrícola, eles vão subindo. Então você acaba perdendo o preço, o controle do preço na bomba, porque o usineiro, ele procura acelerar esse preço. Daí que veio a grande chamada, né, política que destruiu o pró-álcool no Brasil durante o governo Dilma, porque como ela segurou o preço da Petrobras, os usineiros não podiam subir o álcool porque o etanol ficava abaixo Exatamente. Mas uma última pergunta, Daniela da Bela Vista. Por que o ensino público consegue alfabetizar, mas o aluno não entende o que lê? Então não alfabetiza, Daniela.
Então, o ensino público tem uma dificuldade, e isso a gente já sabe, são os analfabetos funcionais. Então é necessário você, por isso que eu digo, repensar a educação é um processo complexo de discussão com a sociedade. Como tal, também não estou de acordo com Mas isso. o que ela diz aqui é comum a gente ouvir. Comum, né? claro. É alfabetizado, mas não consegue ler. Então, Além disso, tem outro problema. Quer dizer, o cara vai na escola, ele não sabe por que está na escola. Por que está na escola? Eu me lembro que eu ia na escola, eu estudei num colégio legal. Tal. Aí eu perguntava para o professor, mas professor, por que o valor do delta é 3, sei lá? Quer dizer, por que é? Porque não é uma resposta pedagógica. Quer dizer, então você tem que repensar, inclusive, as relações professor-aluno. Quer dizer, a questão pedagógica é fundamental. Quem colaborou muito para isso foi a aprovação continuada, que fez um montão de gente passar de ano sem saber nem escrever o nome. Governos do PSDB. Mas isso é muito antigo, viu? Isso é além disso. Quer dizer, você vai na escola e não sabe por que está na escola. Você sabia por que você ia para a escola quando você era moleque? Bom, vai explicar para a gente o que é. Agora, até, a gente tinha uma noção que todo mundo até o dia que meu pai me explicou isso no jantar. Sabe por que você está na escola? Eu devia ter uns 14, 15 anos. Porque na escola você aprende tudo aquilo que a humanidade produziu. De conhecimento, e de ciência, e de cultura. Aí eu entendi porque eu ia para a escola. Ou te dá os caminhos para isso. Aí eu entendi porque eu ia para a escola, mas nunca ninguém tinha me dito na escola isso. Bom, vou falar sobre minhas filhas, gostei disso aí. Exatamente isso. Dr. Marcelo Rodante, que é advogado colaborativo, mediador, membro do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. No início do programa disse que é um novo segmento, pode dizer que é um novo segmento na advocacia? Pode dizer sim, é uma nova forma de fazer abordagem. O que acontece é o seguinte, a gente aqui durante o programa falou muito sobre questões estruturais, vamos falar assim. Mas dá debates inflamados assim. Tem, faz parte. É um bom treino para você. Faz parte. Não, você pegou um treino bravo aqui hoje. Isso acontece sim. O interessante é que aqui não havia litígio. Não havia nada em litígio. Só ideia. Aí eu falei a palavra proibida. Não é isso. É que normalmente quando ele é mediador, né, existem bens a ser discutidos. Aqui a discussão é exatamente ideias. Não, aqui é exatamente ideias. Não tem diferença em você. O que nós não temos hoje em dia é a oportunidade de debater Não há diferença de você dividir bens e disputar bens ou disputar ideias. De toda forma, você está disputando uma forma de poder. Mas o que acontece é o seguinte, a gente está discutindo aqui questões muito estruturais. São questões realmente complexas. O que a gente tenta trazer é mais para o campo dos seus próprios conflitos internos e os conflitos internos que você tem com as pessoas próximas, né? Com uma mulher, com um sócio, com um parceiro comercial. E trabalhar esses conflitos de uma maneira que no final do dia as pessoas consigam construir alguma coisa. Agora, esse construir, ele não vai ser feito através da imposição de uma decisão de um juiz. Quem está certo e quem está errado. Um vencedor e um perdedor, se não um troféu, eu ganhei ou perdi. É trabalhar justamente esse conceito para que as pessoas consigam construir soluções de quais elas se engajam e no final do dia, eu repito o que eu falei aqui algumas vezes, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz. A dificuldade é qual a estratégia que você usa para conseguir alcançar essa necessidade. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Obrigado, eu que agradeço a vocês. Professor Antônio Carlos Mazeu, enriquece o nosso debate sempre. Agradeço a gentileza. Eu que agradeço. Eu quero dizer o seguinte, essa questão de ser inflamado faz parte do debate. Eu sou um pouco mais calmo, sou um pouco mais racional, mas ficar nervoso também, isso aí eu não fico bravo não. Acho que faz parte da discussão e das paixões. Né? Sim. Agora, tem que ter paixão sendo republicano, senão você vai virar uma república de ayatollah. Grande abraço, professor Antônio. Muito obrigado pelo convite. Raul Jafé, bom tê-lo aqui sempre. Bom, agradeço a todos vocês essa presença. Eu acho o seguinte, esse país está todo errado. E essa causou uma revolta absoluta nas pessoas de bem desse país. Então, se a gente se excede, é porque todos estamos revoltados com a corrupção, com a violência, com os descasos, com os descalabros, com as leis feitas, muitas delas por legisladores bandidos, maus caráteres que estão legislando em causa própria. Não tem mais tempo, já. Enfim, um grande abraço. Professor Estélio, engenheiro, consultor em energia, como é o endereço no Face? maçõescabalistas@gmail. Grande Oriente, Urbi, Orbi. Tem o Grande Oriente, Urbi e Orbi, né? Mas o endereço no e-mail é maçõescabalistas, né? Macõescabalistas, com C, maçõescabalistas, @gmail.com. Grato por ter vindo mais uma vez. Obrigado, gente que fala.
A direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.